Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs, com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão. Vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, se diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Preste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos atentos aos acontecimentos e vendo o cumprimento e fazendo analogia com as Escrituras, estamos vendo o cumprimento daquilo que foi predito, em especial no que diz respeito à profecia do Senhor Jesus Cristo, por aumentar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diante desse esfriamento, diante da letargia, muitas vezes, de certas lideranças e até mesmo do próprio povo de Deus, diante dos acontecimentos, nós que estamos conscientes e iluminados pelo Espírito Santo, devemos buscar a cada dia estarmos preparados, pois esses sinais indicadores da vinda do Senhor Jesus Cristo nos incitam, nos orientam a buscarmos a santificação, estarmos preparados, pois assim como foi naquela noite, na instituição da Páscoa, e a saída do povo do cativeiro egípcio, bem assim, de forma rápida, não vai dar tempo a massa levedar, a massa dos pães asmos levedar. O Senhor virá buscar a sua igreja. É muito importante nos últimos dias, nesses dias em que estamos vivendo, termos consciência da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, estarmos participando da ceia do Senhor, em especial para aqueles que se aproximam da igreja, entram na igreja, às vezes ouvem e não dão um passo decisivo em passar pelas águas do batismo. É muito importante testificar isso diante das pessoas, diante dos homens, que houve uma mudança, houve uma reação invisível dentro, o mundo não vê, mas a pessoa percebe a obra do Espírito Santo no interior, na consciência, alterando, fazendo modificações no comportamento, nas atitudes, levando a pessoa a passar pelas águas do batismo. E o povo de Deus, consciente do crescimento desta iniquidade, buscar a santificação. O mundo precisa observar que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela está em santificação, para assim ter um modelo, ter um referencial. O terrível é observarmos que algumas pessoas fracas chegam à igreja desnutridas e muitas vezes mal recepcionadas, muitas vezes se decepcionam, se afastam e contribuem para aqueles que abominam a igreja e criticam ferrenhamente a igreja, tentam em si diluir o efeito da pregação da palavra de Deus. Do que reclama o homem que é alma vivente nessa terra, senão dos seus próprios pecados? Muitas pessoas, muitas vezes, têm uma visão errada da igreja e pensam que a igreja é um local de pessoas perfeitas. Muito pelo contrário, a igreja é um local onde todos nós estamos em busca da santificação. Estamos sendo aperfeiçoados
através do convívio, da relação com o Espírito Santo e com as pessoas. E precisamos do poder do Espírito Santo para testificar e para nos relacionar. Então, muitas pessoas às vezes vêm para a Igreja de Cristo com uma perspectiva errada e pensam que dentro da igreja, quando entrarem dentro da igreja, vão encontrar pessoas perfeitas. Estão redondamente enganadas. O agir e o operar é do Espírito Santo no coração, na consciência das pessoas. Não ficaremos ricos, muito pelo contrário. Muitas lutas e adversidades muitas vezes cercam a vida do cristão, especificamente se ele tem um chamado, porque Deus muitas vezes separa os seus filhos e para torná-los servos eficientes, nosso Deus se utilizará muitas vezes das dificuldades da vida. Deus açoita quem Ele ama. O apóstolo Paulo foi vaso escolhido para o sofrimento, para a pregação e exposição do Evangelho aos confins da terra. Temos que entender que é por lutas e dificuldades que a nossa musculatura espiritual vai se desenvolvendo, vai se fortificando. Passamos recentemente, neste último dia 31 de outubro, pela Reforma Protestante, completamos aí 508 anos de Reforma Protestante. Isso tem que ser lembrado constantemente, pois a nossa vida precisa-se constantemente, necessita constantemente, urgentemente de reparos. Tivemos na última sexta-feira, como assim fazemos todas as primeiras sextas-feiras de todos os meses, realizamos a ceia do Senhor aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. E nós vemos a importância, o principal culto da igreja é a ceia do Senhor, pois se é enfatizado a obra do Senhor Jesus Cristo, se dá ênfase ao sangue do Senhor Jesus Cristo, a inocência e a pureza do seu sacrifício como um sacrifício eficaz em substituição às nossas vidas. Por isso que é o sacrifício vicário. Temos que compreender que este culto, os cultos que nós realizamos aqui, são momentos em que nós vamos à casa do Pai para adorá-lo. E como adorá-lo, né? O sábio Salomão ensina nós a guardarmos os nossos pés, ou seja, temos que ter consciência de onde estamos, quem estamos servindo, porque se agimos com normalidade, com mecanicismo, sem um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e das orientações fornecidas pela palavra de Deus, de como deve ser a orientação do culto, nós poderemos muitas vezes adotar práticas e medidas espúrias, práticas e medidas que não encontram fundamentação na palavra de Deus. 508 anos de reforma protestante vem mostrar que se em todos esses anos, ao longo desses 508 anos fossem feitas reformas, todos os anos seriam pouco. No macro e no micro, todos nós precisamos de reforma. No culto da ceia, nós podemos fazer uma introspecção de nós mesmos e, com o auxílio do Espírito Santo, buscar em que estamos entristecendo o Espírito Santo. Se somos templo e habitação e morada do Espírito Santo, ciente de que o divino habita em nós, devemos ter compromisso e responsabilidade em sermos fiéis. Tiago orienta a igreja primitiva de que o Espírito em que vós habita sente ciúmes. Será que temos ídolos dentro de nós? Será que temos paixões, obsessões, práticas que às vezes realizamos e praticamos com os nossos sentidos, visão, fala, audição, com os nossos membros? Será que estamos glorificando ao Senhor Jesus Cristo, ao Santo Espírito em nossos corpos? Precisamos constantemente fazer essa reflexão, essa introspecção de nós mesmos. A reforma tem que começar dentro de nós mesmos. E sem a dedicação e a leitura à palavra de Deus, será uma tarefa difícil, ou melhor dizendo, impossível sem a orientação da palavra de Deus. Uma seita onde muitos ali se mataram no início dos anos 70, depois, quando todos os corpos e cadáveres estavam ali, deitados, já alguns já iniciando o seu estado de putrefação, o investigador
começando a analisar toda aquela situação, né? E ele somente tinha ouvido falar que aquilo era uma seita cristã, uma seita cristã. E aí o investigador ficou procurando ali se encontrava uma Bíblia. E ele não encontrou nenhum exemplar da Bíblia. Logo, nós constatamos, por meio desta confirmação do investigador, que aquele grupo que se suicidou, aquele grupo que morreu, não possuía uma Bíblia, né? Não possuía a orientação, o respaldo da palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, nós estamos fadados à derrota, ao fracasso. Pela palavra de Deus nós teremos o estímulo em nossas consciências, nós alimentamos a nossa fé, a fé que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Pois desde a queda, desde a criação, desde a queda, nós vemos que a Bíblia está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus Cristo já estava estabelecido por conselho do Deus Altíssimo oferecer o seu Filho em sacrifício pela humanidade. O Santo Onisciente, nada pega ele de surpresa. Ele já sabia que pelo livre-arbítrio que foi concedido às suas criaturas, o homem haveria de cair. E que este mesmo Criador já determinou, por seu amor à sua criação, o sacrifício do seu próprio Filho, do seu próprio eu, na pessoa do Filho, para a reconciliação, para a ponte de ligação entre o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, ao próprio Deus. Precisamos da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Reformas urgentes precisamos. Veja, eu acho terrível, eu não vou estar citando nomes nem denominações, mas veja que entre os neopentecostais está havendo uma terrível apropriação de culturas. Veja no exemplo máximo do Vaticano, onde ali nós encontramos logo no centro do Vaticano um poste-ídolo. Encontramos ali um anfiteatro em formato de engenharia civil, né? De cabeça de serpente. Então encontramos ali o assentamento de todos os deuses pagãos que o nosso Deus combate desde a época primitiva das Sagradas Escrituras. Encontramos representações dessas divindades lá dentro do Vaticano. E veja hoje no mundo neopentecostal, está ocorrendo, por mais que sejam simples, às vezes encontramos um número grande de pessoas analfabetas, mas por que entra tanta bagagem pagã dentro da igreja neopentecostal? Quão terrível é o afastamento da epístola, da carta de Paulo aos Gálatas, né? Nós oramos por Israel todos os dias aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Existem grupos de clamor, de intercessão por todos os irmãos, por todos os missionários, clamamos por Israel. Mas vemos que o apóstolo Paulo fala claramente que o que fundamenta o judaísmo, a sua lei, o Torá, isso não pode justificar o homem, nem o homem será justificado pela lei, mas sim pela fé mediante o Senhor Jesus Cristo. Então por que nos apropriar? Por que na igreja evangélica fica se apropriando de simbolismos do judaísmo? Diáconos não se vestem mais com sua uniformização, mas se vestem como levitas. E por aí vai. A igreja muitas vezes vai buscando novas tendências, ventos de tendência que muitas vezes geram acumulação, aglomeração de pessoas, são utilizadas como estratégia ali para poder aglomerar as massas e fazer receita no final do mês. A igreja precisa de reformas. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo precisa ser convocado, a princípio, para se fazer essas reformas urgentes. Precisamos do Espírito Santo. Buscar a fundamentação. Costumo recomendar aos meus alunos aqui, sempre que me ligam ao longo da semana, eu falo, leia pelo menos uma vez por mês as epístolas pastorais, primeira e segunda carta a Timóteo e também a Tito. Ali encontramos orientações. O 5º capítulo da epístola de Pedro, nós também vemos recomendações fundamentais para os pastores, para não caírem em tentação, para não caírem muitas vezes em caminhos que podem levar
a condenação. Vós, mestres, serei réu do mais duro juízo. Estejamos atentos para não sermos contaminados. E as reformas, os reparos, a santificação tem que ser uma busca constante para agradarmos, para engrandecermos e glorificarmos ao Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Não é mérito nosso, é simplesmente uma opção que fazemos, buscar agradar ao Espírito do Deus Altíssimo que habita em nossas vidas e que foi concedido como graça pela nossa vida, pela nossa salvação. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Ó Santo Espírito, neste momento te suplicamos, iniciamos o teu culto, culto, adoração a ti, Senhor Jesus Cristo, invocando o teu Espírito, o Espírito que te ressuscitou dentre os mortos. Vem sobre o nosso viver nesse momento, vem conduzir-nos, meu Deus, a uma adoração que te agrade. Vai dissolvendo, Senhor Jesus Cristo, as nossas ansiedades, os nossos problemas. Traz tranquilidade, ó Santo Espírito, em nossas consciências, para não lembrarmos daquilo que está nos afetando, está fora deste templo, mas aqui na remanescente, que o teu Espírito possa fluir, nos levar a te adorar, a nos entregar, a refletirmos na mensagem que são cantadas, nas mensagens cantadas a ti nesta manhã. Em toda a liturgia, ó Santo Espírito, opera. Sabemos que o teu Espírito habita em meio aos louvores, visita o nosso interior, trata as nossas feridas, pelas tuas pisaduras nós somos sarados, Senhor Jesus Cristo. Teu castigo nos trouxe a paz. Cura as nossas enfermidades, Senhor Jesus Cristo, te suplicamos. Ó Santo Advogado, médico dos médicos, te invocamos neste momento. Toma as nossas vidas, toma as nossas causas, toma os nossos familiares, toma o teu povo nos quatro cantos da terra. Visita com providências, assistência, salvação. Visita os nossos irmãos em Moçambique, Nigéria, no Sudão, em nome do Senhor Jesus Cristo, na China, onde os nossos irmãos, o teu povo, está sendo oprimido, perseguido, meu Deus, pelos agentes revolucionários do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, prepara o teu povo para adentrar ao teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos nessa manhã o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.